Uma notícia completamente aleatória parou o mercado de transferências. Surgiu a possibilidade do brasileiro Savinho, recém-contratado do Manchester City, se transferir para o Tottenham. Uma transferência completamente fora dos padrões do normal. Logo em sequência surgiu o rumor de mercado de Rodrigo ser o próximo grande alvo do Manchester City, que já está tão ativo nessa janela de transferências. Hoje eu vou tentar entender se faz algum sentido o City fazer esse movimento, ou será que eles estão fazendo um movimento de trocar 6 por meia dúzia. Eu também vou tentar comentar um pouco de Savinho no Spurs, né, no Tottenham. Será que é uma boa escolha para o Tottenham brasileiro Savinho? Será que ele resolve os problemas do Tottenham? Ou é mais um jogador que vai ocupar espaço ali, vai disputar a vaga com jogadores que eles já têm? Ok? A gente vai tentar entender isso aqui hoje. Para quem não me conhece, eu sou o Corvo, apresentador desse canal. Seja muito bem-vindo ao Plano Blues. Eu acho que para muita gente, talvez eles não entendam o quão chocante e surpreendente é essa notícia, cara. Porque assim, para quem não acompanha tanto o Manchester City, aqui eu dou meio que um resumo do que aconteceu. Savinho, na última temporada do Manchester City, cara, ele foi um dos melhores nomes em campo. Ele foi o que deu mais resultado. Ele não conseguiu fazer tantos gols como o esperado, talvez, de um craque brasileiro, mas ele tava criando muito. E numa temporada onde todo mundo tava mal, ele tava bem, né? Muitos lances de gol vieram dele, muitos lances difíceis ele criou, né? Ele conseguiu fazer a bola chegar em Haaland muitas e muitas vezes ali durante a temporada. Foi um dos jogadores mais efetivos do elenco. Então, quando você olha essa transferência, parece não fazer nenhum sentido. Parece ser completamente loucura da cabeça de alguém que inventou isso aí. Mas, de fato, parece que realmente tá acontecendo. E quando eu li a notícia, me veio na cabeça alguns cenários, algumas coisas ali, já me lembrando do passado, e eu pensei, será que ele tretou com o Pep Guardiola? Será que é mais um jogador? Eu lembro a vocês que Cole Palmer só tá jogando hoje no Chelsea exatamente porque ele teve uma pequena, né, discussão ali com o Guardiola em relação aos minutos dele de jogo e tudo mais, que acabou acarretando na saída dele, né? Ele queria ser emprestado, mas acabou indo parar no Chelsea. Pra vocês terem noção, isso não é algo incomum. Acontece bastante até, né? Só que o estranho é o quão promissor Savinho tava indo, né? No Manchester City, cara. Tava claro ali que ele seria titular da próxima temporada. Ele joga o Mundial de Clubes, ele provavelmente foi o melhor jogador do City no Mundial de Clubes, com alguns outros destaques que tinham acabado de chegar, inclusive, né? Que destacaram junto com ele. Mas o fato é, Savinho estava encaminhado para um futuro brilhante. Ele tinha alguns problemas, né? Eu acho que o principal problema que a galera que acompanha ele deve ter notado é a finalização, né? Ele não finalizava tão bem, perdia oportunidades, às vezes não se posicionava tão bem pra poder finalizar os lances. Esse tipo de coisa tava acontecendo um pouquinho com ele ali pra se adaptar ao jogo de Guardiola, né? Que é um jogo muito pensado, um jogo que você tem que pensar demais no seu posicionamento, no passe e não perder a bola e ainda conseguir criar. Então era definitivamente um jogador extremamente promissor, mas que tinha seus problemas, né? E eu acredito que a venda dele não faça tanto sentido se você pensar em questão de rodar elenco, em questão de ter um elenco forte, né? Porque você vai perder uma peça realmente muito importante. Mas quando você pensa que o City já tem um movimento pronto pra pegar outro jogador pra posição dele, aí começa a fazer um pouco mais de sentido. E aqui a gente entra num ponto muito interessante, né? A minha crítica ao Chelsea, por exemplo, né? Eu falei aqui no canal já algumas vezes essa crítica, né? Que é o Chelsea, ele compra um jogador que é bem mais na vibe de um Savinho do que o alvo que o City tá indo atrás agora, que é Rodrigo, né? Porque o Chelsea, ele vai comprar o cara antes dele estourar, né? O cara, quando ele tiver com um preço mais acessível, que vai ter esse tipo de problema. E não vai pegar o cara pronto. O que normalmente é o movimento mais correto quando você é um time grande. Você visa ganhar coisas, você quer o cara mais pronto, o cara que tenha o menor problema possível pra estar ali. Então, muito da minha crítica era nessa casa, né? Eu pensando, é melhor que o Chelsea vá no cara pronto. É melhor que o Chelsea contrate o cara que já não tem nenhum problema e que vai disputar. Em vez de esperar ele evoluir, pra ele ganhar valor de mercado, pra ele aí refinar as coisas, aí você ter pagado um pouco mais barato no jogador. Essa crítica aí, ela é bem válida nesse momento, porque o movimento do City é exatamente esse. Com toda sinceridade, pode dar errado. Pode dar muito errado. Pode ser que o Rodrigo vá pra lá e ele não consiga fazer nada. Pode ser que seja um movimento realmente que a gente vai olhar lá na frente e vai falar, pô, o City pagou muito caro no jogador e ele acabou flopando na liga. Pode ser, mas assim, pode dar errado, não quer dizer que é o movimento errado. E aqui a gente entra num ponto muito interessante. Tem gente que faz essa de ser engenheiro de obra pronta e querer comentar a coisa depois que ela aconteceu. Por exemplo, vem gente falar que, o movimento do Real Madrid para Eden Hazard foi errado. Claro, você olha hoje em dia e fala, pô, foi muito errado, eles gastaram muito dinheiro em Hazard e ele não deu resultado. Só que, ao mesmo tempo, se você olhar para a perspectiva da época, foi o movimento perfeito. Eles perderam o Cristiano Ronaldo, eles não tinham mais, eles precisavam de um novo cara, um cara que liderasse ali o Real Madrid, um cara para ser o craque do time, e eles foram atrás de quem eles precisavam ir. Eles pagaram o que era preciso pagar para ser um time grande. E o Real Madrid continuou fazendo isso vez após vez. Eles continuam pagando muito por um jogador grande. Olha agora o Jude Bellingham. O Real Madrid comprou pra Jude Bellingham jogar até ele ter 38 anos de idade, se ele ainda jogar bem, pra ser estrela do time deles, cara. É isso. Não pensou em valor de, não pensou em nada. Ele só pensou, este cara vai ser a nossa estrela. Pra mim, esse é o movimento certo do time grande.
time que quer ganhar. Eu acho que a crítica, ela fica muito nessa casa. Então, você pode olhar pro movimento depois e falar, pô, deu super errado, tava errado. Mas a ideia do movimento de mercado do City, dele contratar Rodrigo por 100 milhões de euros hoje, que é um jogador que já tá tecnicamente pronto, né? Tá tudo certo ali com ele, é perfeita. É um movimento perfeito. E aí você perder esse cara pro futuro, né? Que pode ser que futuramente ele esteja jogando o mesmo nível de Rodrigo ou até ele seja melhor, porque ele tem 21 anos. Eu volto a falar, né? Volto a repetir o que eu falei ali no outro vídeo, né? A idade dele ainda é de um jogador muito jovem, né? Tem muita gente que trata Savinho como se ele tivesse 28 anos de idade e ele tivesse falhado durante a carreira dele inteira e parou no Manchester City. Não, ele tem 21 anos de idade. Ele acabou de começar a carreira. E ele é bom pra caramba já. Então há um potencial dele passar Rodrigo, dele ser melhor que o Rodrigo. E aí depois lá na frente vocês podem falar, pô, o movimento foi errado, perdeu o Savinho, olha o arrependimento, mas hoje, olhando pro movimento, parece perfeito. Até porque em outros vídeos já falei de Rodrigo no City, né? Eu tenho um vídeo separado aqui só sobre Rodrigo, sobre a transferência dele. Eu falei, o melhor time pra ele é o Manchester City. Eu acho que o estilo de jogo dele junto de Guardiola é perfeito. Assim, ele é o jogador perfeito pra Guardiola, cara. E aqui a gente começa a falar um pouquinho sobre isso. Agora a gente vai entrar no caso Rodrigo, cara. Por que o Rodrigo, ele é um jogador muito bom pro City? Pra mim, ele é um jogador que vai resolver os problemas do Manchester City, cara. Por isso que pra mim é uma escolha muito boa mesmo, assim, se acontecer. Por mais que seja 100 milhões de euros. Vale a pena. Aqui a gente tem um ponto, né? Que é o ponto da versatilidade, cara. A primeira coisa que eu preciso explicar pra vocês é uma coisa que eu explico sempre. O Rodrigo não é um ponta-direita. Ele não é ponta-direita. Ele foi adaptado na direita e por ele ser um jogador muito competente e muito bom, ele consegue jogar bem na direita. É isso. Ele não é um ponta-direita. Ele é um ponta-esquerda natural. Por que é ponta esquerda? Porque quando o ponta tá na esquerda, ele chuta com o pé direito. Quando o ponta tá na direita, ele chuta com o pé esquerdo. Por isso que você sabe qual a posição certa. Tem jogador que consegue jogar as duas sem ter queda de rendimento. Não é o caso aqui. Quem analisa o jogador ali, quem vai ver o jogador, quem vai notar esse tipo de detalhe, já percebeu que a finalização dele piora quando ele tá na direita. E é muito comum você ver Rodrigo buscando ângulos pra chutar pela esquerda, quando ele tá na direita. Então, é um jogador que faz isso bastante. Com alguns treinadores funciona, com outros não. Mas, no caso de Guardiola, cara, o estilo de jogo de Rodrigo, o jeito que ele se porta em campo, o jeito que ele se comporta, e o jeito também que ele acaba encarando o futebol, vai bem de encaixe com o guardiolismo. Porque ele é o tipo de jogador que cria o máximo possível sem perder a bola. Ele é o tipo de jogador que sabe ler espaço. Ele é o tipo de jogador que sabe jogar no extremo do campo e também mais por dentro do campo, buscando esse espaço, né? Volto a falar, ele jogava na direita e buscava espaço na esquerda. Ele é um jogador de tabelas rápidas e inteligentes. Então ele sabe conversar muito bem com quem tá em volta dele e manter o campo. Então ele pode fazer uma tabela ali vindo da direita e parar na esquerda. Ele pode fazer uma tabela da esquerda e parar na direita. Ele pode perceber o espaço que Haaland vai fazer em campo, ali, né? Com o marcador, que ele vai afundar os marcadores, vai aparecer um espaço vazio. Ele pode aparecer naquele espaço e cabecear pra finalizar um lance, né? E ele se destacou muito nisso dentro do Real Madrid, sendo essa peça extra, essa peça surpresa. Omar Marmoush hoje joga na ponta fazendo um pouco disso. Na ponta esquerda ele tem jogado fazendo esse papel, que ele é um ponta esquerda e daqui a pouco ele vira quase um segundo atacante ali, aparecendo nos espaços vazios que Haaland deixa. Só que é claro que Marmoush não foi contratado necessariamente pra isso. É meio que uma adaptação ao momento caótico do City, né? Então tem um cara que consegue fazer o papel de Marmoush e ainda ser um ponta de fato é muito bom. Na esquerda do campo, o Rodrigo é muito melhor, cara. Quem já viu alguma partida dele na esquerda sabe muito bem do que eu tô falando. Ele tem mais capacidade de gerar jogo, ele tem mais capacidade de buscar um ângulo de chute, o range de chute dele aumenta bastante. Ele consegue também, né, ficar um pouco mais agressivo no lado do campo, né, usar mais o lado do campo. Quando ele joga mais na direita, ele fica jogando muito por dentro do campo e ele acaba não sendo muito um ponta. Quando ele joga muito como um ponta, né, no Real Madrid ele tinha rendimentos muito ruins, né. O esquema tático de Ancelotti, ele faz um pouco disso, né. O 4-4-2 principalmente, ele fazia o cara jogar muito no extremo do campo. E quando o Rodrigo fazia esse papel, ele ficava marcando muito bem, fazendo um papel tático excelente, mas ele não era o Rodrigo de sempre. Ele não era um jogador perigoso, ele era só mais um cara do esquema tático. E isso acabava ferrando com o jogo dele, porque ele virava um ponta direita. E quando ele vira esse ponta direita, quando ele não pode ir atrás de espaço e jogar um pouco mais por dentro, a gente vê um Rodrigo muito apagado. E aí que você via aqueles jogos horrorosos de Rodrigo, que não era culpa dele, era uma coisa assim, até meio lógica de você observar, né? Que quando ele fazia esse papel mais de ponta direita, ele saía muito mal porque ele não conseguia jogar como ele joga, né? Então tem toda essa resposta aqui. Só que o ponto, Guardiola, ele usa o ponta de uma maneira completamente diferente. Dentro do guardiolismo, né, que é o estilo de jogo dele, tem uma coisa chamada de função dupla. É um jogador que ele faz duas funções ao mesmo tempo. Ele é uma coisa, ele é outra. Por exemplo, tem o lateral que ele é lateral e zagueiro, a depender da fase do jogo, né? Ele joga como lateral e às vezes vai pro trio de zaga. Aí tem o volante, que é volante na defesa e no ataque pode virar um meio atacante, né? A gente tem um volante que vai pra construção e depois ele vai penetrar espaço. A gente tem um meio atacante que joga como meio atacante e joga na ponta direita. A gente tem um ponta direita que joga como ponta direita e joga como meio atacante também, usando uma posição dupla a depender da fase do jogo. E aí é que vem a coisa que é maravilhosa do ponta de
Guardiola, cara. Ele faz função dupla o tempo inteiro. Então, esse ponta, ele é ponta e meio atacante. Então, o tempo inteiro, o ponta está conversando com alguém que tá do lado dele e mudando pro meio de campo. Ele faz muita tabela, muita movimentação pro meio de campo. Você vê claramente que ele tá mais na ponta direita, só que ele joga muito por dentro. E ele também joga muito penetrando espaço. Então, é muito comum que você veja esse ponta, né? Ele usando posicionamentos que beneficiam muito o Rodrigo. Então, o Rodrigo não só vai conseguir jogar na esquerda do campo, como ele também vai conseguir manter o papel dele e a coisa que faz ele se destacar dentro do futebol. Então, o estilo de jogo de Guardiola é perfeito pra ele. E vem a versatilidade dele ser meio que um coringa, porque ele também pode jogar de falso 9, né? Eu diria que ele não pode jogar de 9, de fato, né? Ser um 9, de fato, ali, como um 9 tradicional. Ele não gosta, inclusive, ele já falou isso, mas um falso 9 de Guardiola, ele pode. E aí, Guardiola deixa de ter que adaptar Phil Foden de falso 9, deixa de ter que adaptar fulano de tal de falso 9, pode botar Rodrigo ali. Num cenário, por exemplo, de crise de lesão que você não vai ter disponível 9, você pode usar Rodrigo. Aí Rodrigo vai poder jogar em 5 posições, né? Ele pode ser o ponta direita, ele pode ser o ponta esquerda, ele pode ser um meio atacante, um camisa 10 pela direita, pode ser um meio atacante, camisa 10 pela esquerda, e ainda pode jogar de falso 9. Você entende como uma peça pode mudar completamente o Manchester City, cara? Completamente, da água pro vinho. E você ainda tem um dos melhores pontos esquerda da liga, talvez até o melhor, não sei. Vamos ver aí quando ele chegar. Um movimento de mercado pode mudar tudo. Você muda muito o nível, né? Não tá tão diferente o preço de venda de Savinho pra a contratação de Rodrigo também. Então eles não vão perder tanto dinheiro, né? E aí aqui a gente começa a falar um pouquinho de Savinho, cara. A contratação dele tá na casa de 50 milhões de euros, né? A primeira proposta, mas dizem que o City só vai fechar em 70. É uma boa venda. Faz sentido o City cobrar isso. Lembrando, é rival de liga, ele é do Big Six. Não faz nenhum sentido ele vender muito barato pro Tottenham, mas conseguir ele por 70 milhões é um preço no mercado de hoje normal, até. Você tá tirando o titular do teu rival. Então faz sentido custar essa faixa e o City já tinha comprado ele por um valor meio cheio. Então é uma faixa até bem amigável com o Tottenham, né? Normalmente você não vai vender pra um rival direto seu, um jogador principal do seu elenco. Não faz nenhum sentido, ok? Então é uma faixa boa, uma faixa muito boa ali de venda. E 70 milhões já vai cobrir boa parte da transferência de Rodrigo. Então é um movimento perfeito de mercado, cara. Não tenho do que falar. Agora, Savinho no Tottenham, cara. Aqui a gente tem um ponto, né? A principal ponta de Savinho é na direita. Só pra deixar isso bem claro pra vocês. Savinho é um daqueles jogadores que sofre muito pouco ao mudar de ponta. Ele joga bem na direita e na esquerda. Os problemas que ele tem na direita, ele tem na esquerda. Claro que ele tem alguma vantagem em finalização estando na direita. E ele é um jogador que talvez performe um pouquinho melhor na direita. Mas não é grande coisa. Não dá pra sentir uma grande queda de rendimento. Então, claramente ele tá apresentando sinais de um jogador que no futuro vai jogar nas duas pontas muito bem. Vai ter manter o nível nas duas. Já tem alguma ambidestria ali em alguns momentos. Então, é um jogador aí que tá encaminhado pra isso. A parte positiva, né, que o Tottenham vai ter é que você vai comprar um jogador pra ser titular do time. E eles estão precisando, né? A temporada deles tá um pouco difícil porque eles perderam o James Maddison por uma lesão que provavelmente vai se estender durante boa parte da temporada. E eles vão ter que ir atrás de outro camisa 10. E o ponto aqui é que eles podem pegar Mohamed Kudus e colocar de 10 e usar Savinho na direita do campo. Porque, teoricamente, o único jogador que disputa, de fato, né, em nível com Savinho é Kudus, pela direita do campo. É o único que teria uma grande disputa com ele. Outra coisa que eles podem fazer é usar Savinho na esquerda. E eu volto a falar, ele não tem queda de rendimento quando ele joga na ponta trocada. Então, ele vai conseguir manter padrões altos ali. Eles acabaram de perder Heung-min Son, né? Eles perderam o principal jogador, eles precisam de substituto. Aí eu volto a falar o que eu falei aqui no início, né? Que Savinho tem um futuro pela frente bem grande. Ele tem 21 anos ainda, ele tá muito bem no mercado. Ele tá jogando muito na Premier League. Ele vai jogar um pouco mais solto, com esquema tático que ele tem que pensar tanto. Então ele vai ser um jogador mais, como é que eu posso dizer, cara? Mais instintivo, né? Não vai ter que ficar seguindo os padrões de Guardiola, não pode tocar tanto na bola, tem que passar a bola, tem que pensar um pouco mais a jogada. Ele não vai precisar fazer isso, ele vai poder realmente ser um jogador brasileiro ali, driblar, ir pra cima, como provavelmente ele jogava ali no Girona, né? Michel dava um pouco dessa liberdade pra ele. Então ele vai provavelmente jogar melhor no Tottenham, jogando ali, mesmo jogando na esquerda. Eu quero que você tenha isso em mente, cara. Então pro Tottenham, Savinho pode ser o novo craque do time. Essa é a perspectiva deles, por 70 milhões de euros, cara. Eles acabaram de perder o jogador principal da temporada. Eu falei aqui no canal, né? Tem o meu vídeo de Thomas Frank, eu falei. Provavelmente o jogador principal de Thomas Frank vai ser James Maddison, eu acredito. Tudo me indicava isso, ok? Até o próprio treinador ali, quando ele foi fazer os primeiros testes, já dava pra ver ali que ele tava montando um esquema pra Maddison, e Maddison caiu, né? Além também de que o treinador do Tottenham pode fazer novas formações, né? Eu já falei, tem muita variação tática, então é um treinador que pode criar uma formação que funcione melhor com o Savinho. Então, encaixe ele vai ter. Ele vai ter algum espaço pra poder jogar. E Savinho, diferente de Rodrigo, não joga de 9. Savinho também não joga tanto por dentro, ele é mais um ponta, ok? Ele não joga tanto por dentro. Então, botar ele de 10, meio atacante, talvez não seja uma boa ideia. Ele me parece mesmo um ponta. É um cara que vai pro duelo, que vai comer espaço no lado do campo, que vai querer fazer 1v1, 2v1 no lado do campo, menos por dentro, né? Ele busca menos espaço por dentro, ele tem buscado mais espaço por dentro do Manchester City, que eu volto a falar. O ponta do Manchester City faz duas funções ao mesmo tempo, mas era mais instrução do treinador
treinador do que necessariamente algo que ele queria. Esse é um ponto também muito interessante, né? Porque normalmente quando você pega um jogador tão jovem ou que não entende tanto esquema tático do treinador novo, ele tem um período de adaptação maior. E talvez Savinho estivesse vivendo o período de adaptação dele no City, e talvez nessa temporada ele já ia começar a jogar muito. Tipo assim, um futebol fora do comum. Já tava encaminhado pra isso. E talvez vá vender já ele antes disso acontecer. Eu quero que você tenha isso em mente também, né? Porque ele realmente parece estar mudando muito o jeito do jogo dele pra se adaptar a Guardiola, né? Tem um custo, tem um tempo de aprendizado ali grande. Então, talvez o Tottenham pegue um jogador ainda melhor do que o que eles estão pensando que vão acabar pegando, né? Então, cara, a transferência, cara, até aqui parece boa demais pra todo mundo. É um negócio positivo pra ambas as partes. Tanto o City quanto o Tottenham vão sair ganhando. Se acontecer do jeito que eu tô imaginando que vai, ok? Eu falei bastante aqui de Rodrigo no canal, fiquei falando dele e eu deixei isso bem claro, cara. É um jogador que provavelmente poderia fazer uma transferência pra Premier League. E aqui eu entro no ponto disso, né? O torcedor do Chelsea que vai me perguntar, ele pode jogar no Chelsea? Não, não pode. Não tem nenhuma chance dele jogar no Chelsea. Quanto à questão do salário, né? O Chelsea não vai abrir mão da folha salarial dele, que já tá certinha, pra dar um espaço extra pra Rodrigo, né? E aqui eu quero que você entenda que se eles contratam Rodrigo e Palmer é o melhor jogador do elenco, eles vão ter que pagar o mesmo pra Palmer, entendeu? Palmer vai pedir aumento. Ninguém quer que isso aconteça, então ninguém é maluco de contratar o jogador que vai ser pior do que o outro e você tá pagando um salário maior por ele. Então o Chelsea não entra nessa disputa, né? Tem 1 zilhão de jogadores aqui no canal que eu já descartei do Chelsea exatamente falando isso. E vem gente que me pergunta e eu volto a falar, cara, não adianta você perguntar. A direção, ela segue um padrão de salário. Se você não tá dentro do padrão do salário, eles não vão contratar. Ponto final. E o Rodrigo entra nisso, ok? O Chelsea não disputa ele, de jeito nenhum. Quem poderia disputar era o Arsenal, mas eu já disse, o projeto do Arsenal pra mim é um downgrade pra o que Rodrigo é hoje. O do City não é. E é por isso que é tão positivo pra todo mundo no final das contas. Rodrigo pode adquirir a melhor versão dele jogando com Guardiola. Guardiola pode desbloquear essa melhor versão dele e fazer ele de um jogador ainda melhor. E o projeto do City é um projeto extremamente competitivo, né? Nos últimos anos, o time que eu acho que teve mais próximo ali do Real Madrid em si foi o City. O City ganha todo ano, o City ganha vários títulos, o City não para de ganhar. Então, o City é um time extremamente vitorioso, é uma vibe muito parecida. Então, você não tá dando um downgrade pra um time que você não sabe se vai ganhar. Você tá indo pra um time que ganhou as últimas Premier Leagues. É a liga mais competitiva do mundo. Então, você tá indo pra um lugar gigante. Jogar com o que é considerado hoje o melhor treinador do mundo. Parecendo que você tem um encaixe muito bom com ele, né? Dando a entender que você realmente parece ser o jogador perfeito pra ele. Eu não sei mais o que falar aqui, cara. Parece perfeita a situação. Sinto até um pouco de inveja do City. Enfim. Cara, acho que essa cobertura aqui tá chegando no fim. Acho que eu já falei tudo que eu tinha pra falar e vou continuar cobrindo aí quando acontecer. Vai aparecer lá nos mercadões, né? Se rolar transferência finalmente e tudo mais, vou continuar comentando aí sobre isso. Mas é um rumor muito positivo pro Tottenham e pro City. É basicamente isso, cara. Se gostou desse vídeo, cara, não esqueça de deixar o like nele, é muito importante. Se possível também, cara, use a opção de hype, tem na aba de comentários se você tiver no smartphone. Me dá um hype gratuito, esse vídeo vai chegar em muito mais pessoas. Agradeço se você utilizar essa opção, cara. Se você quiser ter um contato maior comigo, me siga no Twitter, tá aí na tela, @ddcorvo. Lá eu comento futebol diariamente, mercado de transferência, inclusive comentei, né, essa situação quando tava acontecendo por lá, eu tava falando lá no Twitter. Se você quiser ter esse contato maior, me siga por lá, ok? Basicamente esse aqui é o vídeo de hoje, agradeço a presença de todos, agradeço todo mundo que vai ajudar o vídeo de qualquer maneira, muito obrigado. É isso, rapaziada, tchau.